Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 6 de novembro, celebramos o 32º domingo do tempo comum, solenidade de todos os santos e santas de Deus. Que Deus, em seu infinito amor, nos conduza a uma vida santa. No evangelho desse domingo, vemos Jesus, no Sermão da Montanha, ditar as bem-aventuranças, instruindo sobre as alegrias da vida com Deus. Ainda que venham as tribulações, é no meio delas que aprendemos sobre o amor de Deus, que suplanta todas as complicações, fortalecendo a nossa caminhada rumo ao céu. Se você deseja abrir o coração ao transformador amor do Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando uma pessoa a descobrir a felicidade da vida com Deus. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje a igreja celebra no Brasil a festa de Todos os Santos. Hoje é dia de lembrar do chamado de Deus para nós. A gente vive num tempo em que parece que a todo instante o nosso coração é solicitado, é chamado por alguém, por alguma coisa. Um dia desse me mandaram um negócio na internet. A internet às vezes tem umas coisas engraçadas, né? De um menininho chamando a mãe. Será que é assim mesmo? Mãe, 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 mãe. Ele fez isso umas 50 vezes. E a mãe tadinha com uma olheira que ia lá embaixo, né? Mas, bom, o filho, a mãe sempre administra. Mas a gente vive num tempo e num mundo que chama a gente e que acaba despedaçando o coração da gente. Porque todo o tempo parece que é uma sobrecarga que cai sobre nós. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ir para aqui, você tem que ir para ali, E o risco que a gente corre é perder de vista o chamado de Deus. E o chamado de Deus para nós se chama santidade. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: eu também não sou santo. Eu também não quero ser santo. Olha, que você não seja, eu entendo.
que você não queira ser, eu me preocupo. Porque todo cristão deveria desejar ser santo. Isso não significa ser alguém, sei lá, que faz coisas grandes, ou que faz coisas incríveis. Ser santo significa ser parecido com Jesus. Irmãos, vai chegar o dia em que tantas outras coisas vão ficar para trás, e diante dos olhos, a gente vai ter apenas Jesus. E quanto mais o nosso coração se torna semelhante ao dele, e quanto mais a gente ama o que ele ama, a gente sonha o que ele sonha, e quanto mais a gente tem comunhão com ele, amizade com ele, mais o nosso coração se torna pleno, se enche de paz. Nosso coração foi feito para isso, para ser parecido com o de Jesus. A vida que nos puxa para um lado, que nos puxa para o outro, que nos despedaça, ela às vezes também nos desfigura o coração. Mas à medida em que a gente vai caminhando com o Senhor, e à medida que a gente vai sendo moldado e sendo tornado parecido com Ele, a paz volta para a nossa alma, o nosso coração se sente inteiro de novo. Nosso coração foi feito para isso. Ser santo é se tornar parecido com Jesus. Mas esse caminho é um caminho de transformação. Muita coisa aqui tem que ser desfeita e refeita. Muita coisa dentro de mim, talvez muita coisa dentro de você, precisa ser desfeita, quebrada, para ser refeita, para que a gente se torne mais parecido com Ele. Esse é o caminho da nossa vida. Nossa vida é um constante desfazer e refazer o nosso coração. E a cada vez que o coração é desfeito, quebrado e refeito, transformado, ele vai se tornando mais parecido com o do Senhor. Queria partilhar com você algumas coisas da palavra de Deus que foi proclamada hoje, que me chamam a atenção porque mostram como deve ser a nossa semelhança com Jesus. A primeira coisa que me chamou a atenção é que essa nossa semelhança com Jesus, ela não é um trabalho árduo da gente. Talvez alguém pudesse imaginar, eu acho que eu não quero ser santo, porque eu nunca vou conseguir ser santo. Irmãos, há coisas em nós que a gente sozinho não muda. A gente não sabe como mudar. Aliás, a gente não sabe nem como é que chegou aqui, muito menos como mudar. Há coisas que a gente faz, há coisas que a gente vive, há comportamentos que a gente tem, há pensamentos que organizam a nossa vida, que a gente nem sabe muito bem como é que chegaram aqui e aqui. Vai entender. O pessoal diz, Freud explica nada. Explica nada. A gente não sabe. Há coisas em nós que estão no íntimo e que precisam ser alcançadas e transformadas, mas esse trabalho é de Deus. A primeira coisa importante, e talvez a mais importante, para que a gente nunca desista da gente mesmo. Aquilo que eu e você precisamos ser, aquilo que eu e você precisamos nos tornar, é em primeiro lugar um trabalho de Deus. Ele não se cansa da gente, Ele não desiste da gente. E o trabalho mais profundo, que chega onde a gente mesmo, e nem um médico, nem um psicólogo, nem uma pessoa querida pode chegar, o trabalho mais profundo é dele. A primeira leitura que nós ouvimos hoje foi um trechinho do livro do Apocalipse, no qual o apóstolo João tem uma visão do céu. Céu é a casa dos santos, né?
É para lá que a gente está caminhando. E João diz: eu vi uma multidão marcada, selada. Havia uma profecia do Antigo Testamento, do profeta Ezequiel, que dizia: os escolhidos de Deus serão selados, marcados com uma cruz. No Antigo Testamento essa profecia foi feita, pois o que João viu no céu foi gente marcada. E é a primeira coisa que me chama a atenção. Talvez haja muito a ser aprendido pela gente, talvez haja muito para ser mudado na gente, mas o mais importante é que eu e você já recebemos uma marca na nossa alma, que chega mais fundo, que mexe com a gente mais fundo do que qualquer outra marca que a vida possa fazer em nós. Essa marca é a cruz. Um dia Jesus Cristo entrou na minha vida e na sua vida, e onde Jesus Cristo chega, Ele sela. Quando você tem um encontro real com Jesus, acontece alguma coisa dentro de você que nada no mundo rouba de você mais. E a vida pode te marcar de muitas maneiras, mas ela não apaga essa marca. E muita coisa pode desmoronar em cima de você, mas essa marca continua lá. Quanta gente a gente conhece que um dia conheceu o Senhor, teve um encontro verdadeiro com Ele, e de repente esqueceu, cansou, desistiu, se revoltou, decidiu viver do seu jeito. E como Jesus nos falou um dia na parábola do filho pródigo, quando o filho decide viver do seu jeito, ele quer espaço, ele acha que junto do pai, não é meu lugar. Quanta gente de repente vai embora, mas a marca está aqui dentro. E um dia algo acontece, e essa marca fala mais alto, e essa pessoa sabe que tem um lugar, sabe que tem um pai esperando por ela, e essa pessoa faz o caminho de volta. Sabe, irmãos, essa marca da presença de Jesus dentro de nós é o que a gente tem de mais valioso, porque isso não deixa a gente se perder. Você pode por um momento se confundir, você pode por um momento fugir, mas aqui dentro há algo gritando dentro de você: eu tenho alguém que me selou, eu tenho alguém, eu conheci alguém, que eu nunca mais posso dizer que é uma fantasia. Não, ele me tocou, e esse toque me mudou. Você tem uma marca de Deus dentro de você, você tem uma marca, a mão de Jesus Cristo um dia tocou o seu íntimo, e quando Jesus toca alguém, isso não se apaga. Se a vida marcou muito você, não imagine que o que define você são as marcas que a vida faz. O que define você é esse selo que você carrega dentro. A vida machuca a gente de mil maneiras. A gente às vezes nasce tão bonitinho, tão arrumadinho, e depois de um tempo, a gente vai, sobe aqui, abaixa ali, chuta aqui, chutam a gente ali, a gente vai ficando todo marcado, né? O pessoal diz que para as crianças que é medalha, né? É medalha, pois é, né? A vida vai marcando a gente também aqui dentro. Coisas acontecem que decepcionam a gente, coisas acontecem que de alguma maneira limitam a gente, e tudo isso vira alguma marca. Nenhuma delas é mais funda e é mais importante do que a marca que Deus selou dentro de você. Essa define você lá no fundo, essa você carrega sempre, e essa marca de Deus em você, ela não é uma mera cicatriz, ela é o sinal de que
aí dentro Jesus Cristo passou. E por onde Ele passa, irmãos, tudo muda. Nós nos tornamos santos, nós somos transformados. A gente não pode desistir de mudar, de melhorar, porque Deus selou a gente. Deus marcou você. E Ele não vai desistir de você nunca. Ele não vai esquecer de você nunca. Ele nunca vai olhar para você como alguém que não tem jeito. Eu agora não sei mais o que fazer. Sabe? Ele sabe. E Ele pode. Ele pode. O que nos torna gente que pode melhorar é o amor que Deus tem pela gente. Esse amor selou a nossa vida para sempre. Sabe, irmãos, todos nós aqui sabemos que amor é um negócio capaz de transformar pessoas. E o nosso amor imperfeito já consegue fazer isso. Há pessoas que você ama que talvez tenham conseguido dar uma guinada na vida, porque foram apoiadas, sustentadas pelo seu amor. Há pessoas que você ama que talvez tenham conseguido melhorar, nem que seja um pouquinho, porque você não desistiu delas, porque você continuou rezando por elas, porque você continuou tentando estar perto. Se o nosso amor, que é tão imperfeito, é capaz de transformar alguém, imagina o amor que o Pai do céu tem por nós. Esse amor que Ele tem por você também pode transformar tudo. Os prognósticos humanos podem ser os piores. Não tem jeito, é um viciado, é isso ou aquilo. Seu Pai do céu ama demais você. E esse amor dele, que Ele de mil maneiras mostra para você, Ele pode transformar a sua vida. Depois, o apóstolo João viu essa multidão e alguém no céu perguntou para ele: você sabe quem são? E João disse: eu sei lá, você que me conta. E essa pessoa que ele viu no céu disse: essa multidão são aqueles que passaram pela tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos, no céu, o caminho passa por tribulação, porque enquanto a gente passa pela tribulação, o trabalho de Deus na gente, olha, se intensifica. No céu não há ninguém que não tenha passado por grande tribulação. Às vezes algumas pessoas dão a impressão e até falam que vieram a esse mundo a passeio, né? Olha, se você veio a passeio, a única coisa que eu posso dizer para você é aproveite, o passeio vai acabar. Mas a gente hoje não está aqui para conversar sobre isso, né? O assunto hoje é, olha, se você não veio a passeio, se você veio para fazer bem, se você veio para ser moldado e ser transformado à semelhança de Jesus, é certo que você tem passado por tribulação. Irmãos, para o céu não tem atalho. Para a gente ser transformado não tem atalho. A gente vive no tempo do micro-ondas, né? Rapidinho se faz uma comidinha, mas nunca a comida do micro-ondas fica igual à que é feita na panela, não é assim? Pois é, isso é a prova cabal de que atalhos, coisas que são rápidas, não funciona. Na vida muito menos. Não dá para pegar atalhos para o céu. Não dá para ser transformado em atalhos. Isso não acontece. A gente não é transformado porque leu alguma coisa sobre transformação. A gente é transformado porque a vida vai nos dando a chance de sermos transformados. E quando a gente aproveita, até a tribulação é pedaço do caminho, viu? Quem sabe hoje a gente não podia tentar ver as coisas com um olhar diferente. E ao invés de ver a tribulação que a gente está enfrentando agora como o fim da linha da gente,
a gente vê esse pedaço do caminho como um pedaço. E esse caminho vai levar a gente muito mais longe. E enquanto a gente está passando pela tribulação, o Senhor está remexendo a gente por dentro. A segunda leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho da primeira carta de São João, e o apóstolo João escreve dizendo assim: aquele que espera em Cristo nosso Senhor, purifica-se a si mesmo. Sabe, irmãos, um bom pedaço do trabalho de transformação da nossa vida é deixar para trás o excesso de eu que tem aqui dentro. Às vezes a gente pensa que tem que fazer muitas coisas, a gente vive num mundo que cobra muito desempenho da gente. Então eu tenho que fazer, inclusive para ser santo, eu tenho que fazer, eu vou fazer muita coisa na igreja, eu vou fazer. Calma. Não é em primeiro lugar uma questão de fazer coisas. Talvez em primeiro lugar seja uma questão de deixar-se pelo caminho. Deixar o excesso de eu pelo caminho. Por isso o apóstolo João diz: quando você aprende a esperar no Senhor, você se purifica. Ou seja, quando você passa por provação, tribulação, e tem que aprender a contar com Ele, e às vezes só com Ele, você vai abrindo mão aqui dentro de um monte de apegos, de um monte de cobranças, de um monte de impressões que às vezes a gente fantasia dentro da gente. Um bom pedaço do trabalho da nossa transformação é um trabalho de purificação. Deus vai moldando a gente, tirando os pedaços, os excessos de eu que eu carrego aqui dentro. Quando a gente passa por provação, como a gente descobre que isso é verdade? De repente a gente achava que estava indo tão bem, estava no controle da situação, e chega, sei lá, cara, alguma coisa que dá uma freada na gente. Imagina, lembra, a gente agora já está quase esquecendo, se duvidar, né? 2020, início de 2020, março de 2020, semana do dia 19 de março de 2020, sua agenda, como a minha, deve ter ido para o espaço. Se a sua agenda era como a minha, estava cheia até o final do ano, e de repente, tudo foi para o espaço. E a gente que imaginava que estava no controle de tudo, não sabia muito bem como é que ia ser o dia seguinte. Abre, não abre, fecha, não fecha, vai, não vai, pode, não pode. E tome de remarcar coisas, e tome de desmarcar coisas, e tome de receber notícias complicadas, e tome de ficar assustado. Bastou um negócio complicado para obrigar a gente a perceber que a gente não estava tão no controle assim. E que no fundo, a gente acaba um bom pedaço da vida se agitando, se atropelando numa fazeção de coisas que não permite a gente de viver uma entrega verdadeira nas mãos de Deus e deixar que Ele conduza a vida da gente. Afinal, às vezes as nossas agendas estão tão cheias que se Deus quiser colocar alguma coisa ali diferente, Ele vai ter que entrar na fila, né? Irmãos, tempos de provação ensinam a gente a esperar em Deus e purificam o coração da gente. De repente você tinha um apego exagerado a uma pessoa, você achava que aquela pessoa ia ser o seu porto seguro, aquela pessoa era a sua referência, aquela pessoa não ia falhar, e de repente a pessoa nem falhou. O problema é que as pessoas de quem a gente espera e às vezes cobra muito, elas também têm a vida delas, com os problemas delas, e de repente chega uma hora difícil e a pessoa não estava lá. E passado aquele primeiro momento em que você fica magoado, tá vendo? A gente faz para todo mundo e na hora que a gente precisa. Tá vendo? Quando a gente está bem, todo mundo está perto, e quando a gente está mal, todo mundo some.
tá. Passou 3 minutos de bobeira, todo mundo tem direito. Agora, mais do que isso, não. O problema, irmãos, é que a gente faz muita coisa imaginando que as pessoas têm que retribuir. O problema é que a gente imagina que as pessoas vão estar à disposição e a gente esquece que elas também têm os problemas delas. E calhou, às vezes, de terem no mesmo momento que a gente. E aí a gente percebe, eu preciso aprender a continuar fazendo o bem, sem criar expectativas que depois vão virar cobranças excessivas. Não vale a pena isso. E de repente a gente percebe, eu dei conta, mas era eu e Deus. Beleza. Pois vai ver que a gente aprendeu a se purificar um pouquinho de alguns apegos, que se a gente mantém aqui dentro, algumas pessoas acabam tomando o lugar de Deus na vida da gente. Pode ser o filho que a gente acha que meu filho vai ser tudo que eu sonhei. Não conta nada para ela não, que ela vai descobrir, né? Meu filho vai ser tudo que eu sonhei e vai cuidar de mim na velhice, olha, nem sempre. E vamos ficar de boa com isso, porque, né, o tamanho da expectativa que a gente tem, dependendo de você, filho, ninguém, nem o melhor filho do mundo consegue suprir, sabe? Porque também tem essa, né? Às vezes o filho ou a filha é legal, cuida, mas papai ou mamãe tem uma necessidade, tem uma carência tão louca, que nem que o filho parasse de viver para cuidar dele ou dela seria o bastante. Às vezes a gente tem uns apegos, irmãos, que são muito ruins, porque é como se a gente imaginasse que as pessoas tivessem que girar em torno da gente. Quando você passa por provas, por tribulações, e às vezes se decepciona porque as pessoas não conseguiram corresponder, você está aprendendo a esperar mais do Senhor, você está aprendendo a contar mais com o Senhor, Ele está purificando você. Talvez Ele esteja ensinando a você, olha, fica de boa com o filho, com a filha, é o que consegue dar, mas lembra que eu não vou embora não, hein? Que eu cuido de você, eu vou até o fim contigo, tenha medo não, em mim você pode se apegar. Irmãos, a gente não é transformado por Deus se a gente não entra nesse trabalho de purificação do eu. O nosso é muito grande e o Senhor tem que dar umas quebradinhas nele e ir quebrando uns pedaços e ir jogando fora. Se a gente se debate nas mãos daquele que nos molda, a gente se machuca mais. Se a gente se entrega nas mãos daquele que está nos moldando, Ele vai tirando os pedaços na medida certa. E a gente não vai ficando solitário, não. A gente vai aprendendo a organizar a vida da gente melhor. Nossa dependência é dEle. Nossas expectativas são a respeito dEle. Nós contamos mais com Ele do que com os outros. É claro que as pessoas são presentes de Deus para a gente. E muitas delas vão ser muito boas para a gente. Mas sabe, a gente tem que se surpreender com isso. E não achar que todo mundo tem que ir. Porque quando a gente acha que todo mundo tem que ir, é porque a gente se colocou no centro. Deus vai providenciar muita gente legal que vai fazer por você coisas que você nem imaginava. Mas surpreenda-se com isso, que bom, que presente de Deus. E não imagine que as pessoas têm que girar em torno de você e têm que fazer porque você fez. Tempos de tribulação às vezes purificam a gente dessa mania de querer estar no centro, que machuca tanto a gente, viu? Porque dá tempo para se decepcionar. Fique de boa. Se você está passando por provação, tente se perguntar como essa provação pode estar purificando você. De que maneira ela pode estar tornando você mais dependente de Deus? De que maneira ela pode estar ajudando você a diminuir o seu eu? Quem sabe percebendo que você não é um super-herói,
quem sabe percebendo que as pessoas não vão girar em torno e elas não têm que fazer isso. Às vezes perceber essas coisas é chato, mas a gente precisa, irmãos, porque é isso que de alguma maneira abre o coração da gente para ser mais trabalhado por Deus. Que papo pesado para domingo de manhã, mas vamos lá. Fazer o quê? E por fim, o evangelho de hoje é uma passagem bem conhecida, chamada das bem-aventuranças. Jesus mostra como é o coração dele e como precisa se tornar o coração da gente. Se você der uma olhadinha nas bem-aventuranças, você vai ver que cada coisa que é dita nelas é um pouquinho o jeito de ser de Jesus. A palavra bem-aventurado quer dizer abençoado, feliz. Então, abençoado, feliz, é quem tem o coração manso. Vai possuir a terra. O que o mundo diz para a gente é que os brigões vão possuir a terra. O que o mundo diz para a gente é que essa terra, ela vai ser repartida um dia entre aqueles que falam mais alto, entre aqueles que mostram que podem mais, que têm mais armas. E Jesus diz, não se engane com isso. Um dia essa terra vai ser possuída pelos que têm coração manso. Amance o seu. Eu acho que é uma coisa que todos nós bem podemos tentar, né? Sem a ajuda de Deus a gente nem consegue. Mas com a ajuda dele, ele acalma o coração da gente. Ele torna o nosso coração equilibrado para que a gente possa reagir às coisas na medida e sem exageros. Há uns anos atrás eu li a história de um missionário lá nos Estados Unidos que aprendeu muito nas coisas do dia a dia, porque vida a gente não aprende na teoria para depois, né? A gente aprende na medida que vai vivendo. E ele, durante muito tempo, ele andou a pé, mas chegou um determinado momento em que alguém ofereceu para ele um cavalo que ninguém queria, porque era um cavalo muito chucro, muito... E aí ele falou para essa pessoa que queria dar para ele o cavalo, não, olha, me ensina como é que eu faço para domar um cavalo e eu vou querer o cavalo. Aí o cara ensinou para ele, olha, você tem que fazer assim, você tem que subir assado. E ele foi, até que um dia ele conseguiu subir no cavalo, pronto. E ele pensou, está amansado. No dia seguinte ele tentou subir no cavalo, mas ele tentou subir pelo outro lado do cavalo. E não tinham avisado para ele que você tem que amansar um cavalo dos dois lados. Ele só tinha amansado um. Quando ele tentou subir no cavalo pelo outro lado, ele e o cavalo foi tudo por água abaixo. E aí disseram para ele, mas você tem que fazer dos dois lados. E lá foi ele. E no livro, contando a história dele, ele diz, parece eu. Tem um lado que já está amansado, mas tem outro. Sabe quando o pessoal diz assim, fulano na rua é uma beleza, e em casa, conhece isso? Acontece com você também? Pois é, o cavalo só está metade amansado, porque na rua a gente aprende, a gente vai, a gente leva, mas às vezes justamente o lado que está chucro é o que a gente mostra, né? Irmãos, amansar esse coração aqui, eita, é trabalho para a vida toda. Há um grande santo, São Francisco de Sales, que passou para a história como o homem mais manso da história da igreja. O problema é que o temperamento dele era o contrário disso. O que esse homem sofreu para amansar o coração dele. E dizem, não sei se é verdade, porque eu nunca vi, que a mesa onde ele acolhia as pessoas para conversar, porque ele era bispo, a mesa onde ele fazia os atendimentos dele, a parte de baixo do tampo da mesa está cheia de arranhão. Porque para não pular no pescoço de algumas pessoas, ele arranhava embaixo. Então ele falava com carinho, mas embaixo estava... Eu acho que isso é lenda urbana, mas era o jeito que ele dava. Eu não posso extravasar raivas, ímpetos
sobre as pessoas que vêm ter comigo. Eu tenho que saber botar isso para fora de algum outro jeito. Bom, arranhando a mesa. Dizem que caminhar também é muito bom. Sai assim, né, pelo pé. Né? Boxe também é muito bom. Mas aí já não... Né? Irmãos, a gente precisa entender que a lógica de Jesus não é a lógica do mundo. E um cristão, em algum momento da vida, tem que decidir se ele quer vencer o mundo ou se ele quer vencer no mundo. Jesus disse: eu venci o mundo. Aqueles que andam com ele deveriam desejar vencer o mundo. Vencer o mundo que, de alguma maneira, faz desabrochar o nosso pior. A nossa impaciência, a nossa violência, a nossa ganância, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Jesus venceu o mundo. E o chamado daqueles que são dele é vencerem o mundo que de mil maneiras encontra modos de invadir aqui dentro. Agora, um cristão que ainda não se decidiu por vencer o mundo e imagina que o melhor que ele pode conseguir é vencer no mundo, vencer no mundo como alguém de sucesso, Deus te abençoe. Você quer fazer sucesso? Deus abençoe. Mas não faça isso perdendo para o mundo, fazendo as coisas do jeito do mundo. Um cristão que acha que o melhor que ele pode ter é vencer no mundo, tendo toda a quantidade de dinheiro que ele acha que deve ter e que não vai acabar nunca, né? não vai chegar. Né? Sabe, irmãos, há muita coisa aqui que vem como enxurrada do mundo e que tem que ser vencida. O problema é que nós estamos muito acostumados a imaginar sermos vencedores e não conquistados e vencidos por Deus. Eu não sei se eu me faço entender, mas a gente tem muito, até na igreja hoje, você vai vencer, sim. Vocês, eu acho que tem tanta coisa aqui que eu ainda preciso ser vencido por Deus. Tanta coisa minha, tantas manias minhas, tanto erro, tanto pecado meu, que Ele tem que vencer, que Ele tem que falar mais alto, que Ele tem que quebrar. Se a gente não entende isso, a gente vai passar a vida querendo vencer no mundo, mas a gente nunca vai vencer o mundo. As bem-aventuranças são a lógica de Jesus, e para muita gente botam tudo de cabeça para baixo. Os mansos possuirão a terra. Os que promovem a paz e não os violentos que se impõem no braço, esses são filhos de Deus. Os que são perseguidos por fazer o bem, esses terão recompensa no reino dos céus. Os que são pobres de espírito, os que sabem que precisam de ajuda, e não os autossuficientes, esses vão ser ricos diante de Deus. Os que choram, os que estão com o coração aflito porque estão lutando, e não os que estão a passeio, esses serão consolados. É o avesso, ou melhor, é o lado certo. E o mundo às vezes turva os olhos da gente, e a gente vê tudo de um jeito tão diferente de Jesus. Irmãos, a gente vive num tempo de muitas influências, mas cada um de nós precisava se perguntar se a maior influência que a gente tem ainda é Jesus Cristo. É muita gente nos influenciando de mil maneiras. São muitas vozes nos puxando para cá e para lá de mil maneiras. Mas a influência maior que um cristão deve ter é a do Espírito Santo, moldando o seu coração à semelhança de Jesus. Você é uma pessoa influenciável pelo Espírito Santo? Porque influenciável por notícias, por imprensa, a gente tem sido muito. Nós absorvemos tudo como se fôssemos esponjinhas e nos tornamos atordoados, porque o tempo inteiro eles jogam com
o contraditório. De manhã uma coisa, de tarde é outra, é isso, não é aquilo, esse é, aquele não é, aquele. A mente da gente fica atordoada. Nós nos tornamos muito influenciáveis por influências do mundo. Mas será que nós ainda somos influenciáveis pelo Espírito Santo? Será que Ele ainda tem o direito na nossa vida de nos fazer olhar para Jesus e perceber: Ele é a minha inspiração, é desse jeito que eu quero ser? Ou será que a gente, como adolescentes, está elegendo pessoas na internet para a gente ser igual? Adolescentes fazem isso, mas parece que a adolescência está esticando muito ultimamente, né? E a gente adulto está fazendo parecido. Irmãos, ser santo não é ser alguém que faz milagres, Ser santo é ser fiel a Deus, ali onde Ele colocou a gente, deixando que Ele faça o trabalho dEle, que é nos moldar, para que a gente se torne parecido com Cristo. Ser santo é não perder de vista a marca mais funda que a gente tem na alma, que é o nosso encontro com o Senhor. Ele passou por aqui, Ele me marcou, e eu não posso negar isso. Ser santo é olhar para as tribulações e lembrar que elas são parte de um caminho, por isso a gente não se entrega à desesperança. Ser santo é aprender a esperar tudo de Deus, quando a gente não pode esperar mais nada de ninguém. Aí o nosso eu está sendo quebrado, aí está aumentando a nossa dependência do Senhor, e a gente está sendo purificado no coração da gente. Como a gente precisa de intenções mais puras, como a gente precisa de relacionamentos mais puros, e o que purifica tudo isso na gente é passar pela prova, aprendendo a depender mais de Deus. Ser santo é se tornar mais parecido com Jesus, acreditando que o que nos torna pessoas abençoadas não é vencer no mundo, não é ser aquilo que o mundo diz que a gente tem que ser, mas é ser aprovado por Deus. E o que Deus pede da gente não é que a gente seja famoso, não é que a gente tenha sucesso, não é que a gente seja lindão, com 90 anos, sem rugas, né? O que o Senhor pede da gente não é que a gente tenha muita grana, o que o Senhor pede da gente é que a gente seja fiel, ali onde Ele nos colocou, mesmo quando é difícil e a incompreensão chega. O Senhor Jesus disse: há uma recompensa para esses no céu. Não esqueça que a recompensa mais valiosa, que faz tudo valer a pena, é aquela que está guardada nas mãos de Deus. Nada que mais alguém nessa terra possa dar a você é bom o bastante para que você venda a sua recompensa no céu. Não troque o que só Deus pode dar como paga da sua fidelidade por aquilo que qualquer homem pode colocar nas suas mãos e daqui a pouco tirar. Sua vida com Deus é o seu bem mais precioso. Nunca abra mão disso, por nenhum motivo. Que a gente possa hoje, celebrando os santos do céu, lutar para sermos santos aqui na terra, mais parecidos com Jesus hoje do que ontem, mais amanhã do que hoje. Que o Espírito Santo de Deus, que vive em nós e que nos cela com a sua presença, que Ele ajude a gente a deixar para trás cada dia um pedaço do nosso orgulho, do nosso homem velho, do nosso eu, que é tão grandalhão, para que a gente possa estar mais livre para ser moldado pelas mãos de Deus.